Aleluia. Nessa noite, meus irmãos, foi lido o Salmo 6, Salmo de número 6. Vou reler ele aqui com os irmãos. Diz assim: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados, recuarão de repente. Esse salmo é um salmo de Davi. O que nós iremos aprender hoje, a mensagem desta noite, é que se eu e você nos arrependermos, se nós formos ao Senhor com o coração contrito, com o coração arrependido, mesmo que nós tenhamos cometido um pecado grave, o nosso estado de pecado, ele nunca vai ser definitivo, independentemente de quão profundo nós estamos vivendo essa vida errada. Esse salmo, escrito por Davi, é um salmo que é conhecido por ser um salmo de lamento ou um salmo de penitência. Ele vai nos mostrar como é a condição humana. Davi também compôs outros salmos de lamento, de arrependimento devido à condição dos seus pecados. O que Davi fez, nós conhecemos muito bem o pecado de Davi. E quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, isso levou Davi a um profundo arrependimento. Ele teve uma amargura na alma e tristeza, que foi seguida também por uma perseguição pelos seguidores de seu filho Abisalão. Por isso, Davi compôs alguns salmos, que justamente esse é o primeiro da sequência, que ficaram conhecidos como Salmo de Lamento ou Penitência. Nesses salmos, Davi confessa os seus pecados ao Senhor. Nós temos, ao todo, são 7 salmos de lamento ou penitência na Bíblia. São eles o Salmo 6, esse que nós lemos, o Salmo 32, o 38, o 51, 102, 130 e 143. Esses salmos, eles possuem uma organização semelhante, pois eles vão expressar para nós a condição humana diante de uma vida de pecado. Por exemplo, o Salmo 32, o verso 3 diz assim: Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer. O Salmo 38, verso 1 vai dizer assim: Não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, que é exatamente o que está escrito no primeiro verso do Salmo 6. O Salmo 51, verso 1 diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. O Salmo 102, verso 5 diz: De tanto gemer estou reduzido a pele e osso. O Salmo 130, verso 1 diz: Das profundezas clamo a ti. Salmo 143, o verso 2 diz assim: Mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. Todos esses salmos são de arrependimento.
São salmos onde Davi está implorando a Deus pelo perdão dos seus pecados. Nesse salmo de Davi, o lamento que ele faz não é por causa dos inimigos que estavam perseguindo ele, oprimindo, mas sim porque ele havia pecado contra o Senhor, ele havia feito aquilo que ele sabia que era errado. Se olharmos nos salmos anteriores, nós vamos ver algumas características aqui. No Salmo 3, versículo 2, Davi diz assim: são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. O Salmo 4, verso 3 diz: saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. O Salmo 5, verso 10 diz: condena-os, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações, expulsa-os por causa de seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Nos salmos anteriores, quem escolheu os salmos, a sequência dos salmos, fez isso na direção do Senhor, pois mostra exatamente que Davi estava falando da condição humana. Talvez os outros salmos tenham sido escritos antes do pecado de Davi, mas quando chega no Salmo 6, Davi não está mais preocupado com seus inimigos, mas sim com a sua própria alma. Antes eram os homens, os adversários de Davi. Davi estava dizendo: Senhor, castigue eles. Nesses salmos, Davi está preocupado com o reino, contra os seus adversários, aqueles que queriam o mal de Davi. Mas agora, no Salmo 6, Davi vai estar preocupado com a sua própria alma. Ele está preocupado como Deus está o vendo. Ele diz: Senhor, não faça isso comigo. Não derrame a sua ira contra mim. Davi preocupa como o Senhor está o vendo. E a pergunta que eu faço para você hoje é: como o Senhor vê a sua vida? Como o Senhor está te vendo? Note que os 3 primeiros versículos vão ser sobre o pecado de Davi e a sua condição. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? E esses versículos vão ser seguidos de um pedido. Volta-te, Senhor, como se o Senhor tivesse abandonado Davi, ficado distante dele, como se o Senhor não quisesse ficar perto de Davi. E livra-me, como alguém que está gritando: Senhor, volta aqui, me ajuda, me livra desse pecado. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem o louvará? Nesses 2 versículos nós temos um pedido de Davi, e agora os próximos 3 versículos, Davi vai demonstrar o seu estado pecaminoso. Ele diz: estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. E para terminar, Davi apresenta o seu contentamento. Esse não é um salmo que Davi faz, que não apresenta uma solução, mas sim ele mostra a solução que o Senhor deu a ele. Davi, no momento que escreve esse salmo, Davi já experimentou o perdão do Senhor na sua vida, pois ele diz: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente. Davi, agora, ele quer distância do mal. Por quê? Porque ele experimentou o perdão do Senhor na sua vida.
Para aprendermos algumas lições, nós devemos pensar e responder no final dessa mensagem. Qual o estado de nosso coração e nossa vida diante do Senhor Deus hoje? O que nós normalmente respondemos a Deus quando nós estamos em grandes perseguições, grandes tristezas? Quando olhamos para o mundo e vemos que o mundo está caído, o mal domina, as pessoas nos perseguem, somos pressionados contra a parede por causa do erro de outros. O que nós fazemos nessas situações? O que nós sabemos é que podemos clamar a Deus e pedir a Ele, como Davi fez nos salmos anteriores: Senhor, julgue o mundo, Senhor, olhe a maldade que está no mundo. Como o Senhor pode consentir com isso, Pai? Nós sabemos que o Senhor não está de acordo com isso. Castigue eles, Senhor, para que eles possam ter o arrependimento, para que eles possam conhecer, para que as pessoas possam voltar os seus corações ao Senhor e ver que somente o Senhor é Deus. Nós podemos fazer isso, nós podemos pedir isso ao Senhor. Mas, e quando nós vemos que todas as situações que nós estamos passando não é por culpa do mundo, não é por causa da perseguição que está ocorrendo, mas a culpa está em nós. A culpa é pelos nossos pecados. Nesse caso, nós devemos ir ao Senhor, mas ir ao Senhor com um coração arrependido, um coração contrito. Clamar a Ele. E se nós clamarmos ao Senhor de coração, nós se arrependemos de coração, nenhum estado pecaminoso vai ser definitivo nas nossas vidas. O Senhor, em sua grande misericórdia, Ele perdoa os nossos pecados. Ele restaura qualquer pessoa, independente da sua condição, independente de quão caído esteja. A primeira lição que nós aprendemos nesse salmo é amar a disciplina e odiar o mal. Mas isso não é comum para nós. Nascemos em uma cultura onde a disciplina para nós representa uma punição. Nós recusamos toda forma de disciplina, toda forma de repreensão. Ninguém gosta de ser repreendido. Você pode falar, eu gosto que as pessoas falem. Eu vou dar um exemplo, se eu falar alguma coisa errada. Então, pegue uma pessoa que fala, não, quando eu falar errado, você pode me corrigir. E daí você começa a corrigir ela toda vez que ela fala errado, vê se ela vai gostar. Eu duvido que a pessoa vai gostar. Por quê? Porque nós, desde criança, nós aprendemos que a correção é uma coisa dolorosa, é uma coisa terrível nas nossas vidas. Nós aprendemos a odiar isso desde criança. E para que nós aceitamos a correção do Senhor, nós devemos quebrar toda a nossa base, toda a nossa cultura. Nós devemos esquecer de tudo quanto nós aprendemos, de tudo quanto o mal que está dentro de nós causou nas nossas vidas. Nós precisamos dizer, Senhor, realmente eu mereço a tua disciplina, porque a disciplina do Senhor não é uma coisa ruim para nós, mas sim, um pai corrige o filho. Por quê? Porque ele ama o filho, ele não quer que o filho cresça de uma forma errada. Da mesma forma, para que nós possamos crescer na direção do Senhor, nós devemos receber a disciplina do Senhor. Mas por que nós amamos isso? Porque desde criança nós aprendemos também a quando alguma coisa está errado, nós sempre queremos apontar o erro, jogar a culpa em outros. É muito fácil você estar errado e você tentar achar uma solução, você dizer, não, isso não é culpa minha, mas é culpa
de outra pessoa. Ontem minha mãe estava contando sobre a minha sobrinha. Com 2 anos de idade, a mãe dela corrigiu ela e diz: o papai do céu está muito triste com você. E ela responde para minha cunhada: não, o papai do céu está triste com você, porque você está me corrigindo. 2 anos. O que uma criança de 2 anos sabe sobre o mal? Não tem maldade? Não, a maldade é uma condição inerente na vida das pessoas. Nós somos maus por natureza. Nós somos levados a fazer o que o Senhor reprova naturalmente. O homem não nasce bom. O homem é mau. Ele é fruto do pecado. Se você olhar friamente para o texto, vai dizer também que Davi não está aceitando a correção. Pois está escrito: não me repreendas, nem me disciplines. Mas Davi sabe que a repreensão e a disciplina do Senhor são necessárias. O que Davi teme, no entanto, é que a disciplina do Senhor venha junto com a ira e com o furor do Senhor. E é disso que ele tem medo. Por isso ele diz: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Davi não está dizendo para o Senhor: Senhor, eu não quero a tua repreensão, eu não quero a tua correção. Não, Davi não quer que o Senhor o castigue na ira, que o castigo de Davi venha junto com a ira e com o furor do Senhor. Davi está falando: ser repreendido pela palavra do Senhor é uma coisa boa, é uma coisa que eu quero. Mas ser repreendido junto com a ira e com o furor do Senhor não é algo que eu quero. Portanto, Senhor, tem compaixão de mim, não faça isso na tua ira, que a tua repreensão, o teu castigo não venha com a ira e com o furor. O que Davi pede é: Senhor, me repreendas e me castigues como um pai que faz isso com o seu filho. Não como o Senhor faz isso com os que não te amam. Jeremias 10:24, quando Jeremias lamenta sobre a situação de pecado do povo, diz assim: corrige-me, Senhor, mas somente com justiça, não com ira, para que não me reduzas a nada. É dessa ira, é desse furor que Davi tem medo. Uma grande lição de arrependimento é amar a disciplina e odiar o mal. Aquele que ama a disciplina do Senhor pode até ser castigado pelo Senhor, mas a cada repreensão, a cada disciplina do Senhor, ele vai crescer. É como a poda de uma árvore. Se você não podar a árvore, ela não cresce. Assim é a disciplina do Senhor das nossas vidas. Nós só conseguimos crescer quando o Senhor nos disciplina. Mas aqueles que estão contra o Senhor e são inimigos do Senhor, a disciplina e a correção vem e ela destrói. Eu não quero estar diante do Senhor e ser disciplinado com a ira e com o furor dele. Provérbios 3, 11, 12 diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja bem. Em nossa cultura, nós somos incentivados a não amar a disciplina. O pai vai corrigir o filho e para muitos isso vai ser visto como algo terrível. Como o pai pode fazer isso com o filho? Então, desde criança nós escutamos isso e somos incentivados a não amar a disciplina.
E sabe como nós podemos nos afastar do mal? Sendo disciplinados. E sabe como isso, um pai, para afastar o seu filho do mal, ele disciplina o seu filho. E sabe como o Senhor Deus, como um Pai de amor, vai fazer conosco quando ver que nós estamos indo por um caminho errado? Ele também irá nos disciplinar. Aqueles que odeiam o mal, amam a disciplina. No versículo 2, Davi diz: misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Davi, ele tem um profundo temor do Senhor. E ele diz isso para que o Senhor o corrija com a sua misericórdia, com a sua compaixão. Ele diz: Senhor, eu reconheço que eu estou debilitado, eu reconheço que eu necessito da correção. Eu sei que esse estado da minha vida, esse estado de pecado. Alguns podem pensar, ler isso e pensar que Davi estava doente, pois ele diz: cura-me, Senhor. Mas essa expressão também vai ser repetida nos outros salmos de lamento, de penitência, para expressar a condição espiritual de Davi. Quando ele diz: os meus ossos tremem, Davi não está dizendo que os seus ossos físicos estão tremendo, mas sim a estrutura dele, o ser dele, a alma dele está tremendo. Isso vai aparecer em muitos salmos para indicar a vida espiritual, a condição espiritual de Davi, que ela está abalada. Não pelo fato de que havia uma enfermidade em Davi. No versículo 3, Davi vai concluir dizendo: todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Davi resume o seu estado emocional: Senhor, o meu ser está abalado, eu não sei mais quem eu sou, por causa do meu pecado. O que Davi estava dizendo é: Senhor, quando eu olho no espelho, eu não vejo a pessoa que ama o Senhor, que sempre amou o Senhor, que desde criança estava na casa do Senhor, fazendo o que o Senhor aprovava, que estava lá com as ovelhas, cantando louvores ao Senhor, que temia ser repreendido pelo Senhor, que temia desonrar o Senhor. Quando eu olho no espelho, eu não vejo mais essa pessoa, mas eu vejo um ser, alguém pecaminoso, e eu não reconheço essa pessoa. Até quando, Senhor, eu vou levar a culpa por esse pecado? Até quando, Senhor? Quando irá me responder, pois eu estou aflito? Essa pergunta reflete para nós o indivíduo que amava o Senhor e que estava profundamente arrependido pelo seu pecado. Ele quer que o Senhor cuide dele, trate ele com vida. O discipline, mas não com ira e nem com furor, mas o discipline com amor. Uma boa lição que podemos tirar disso é: quando foi a última vez que você sentiu isso diante do Senhor? Quando foi que você quis se humilhar, quis se arrepender? Quando foi a última vez que você sentiu culpa pelos seus pecados e disse: Senhor, eu sou tão pecador que eu não mereço tudo que o Senhor fez por mim. Mesmo o Senhor fazendo tudo por mim, eu não tenho vivido sinceramente diante de Ti. Quando foi a última vez que você foi até o Senhor e perguntou: Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus sincero, que não aceita o pecado, que castiga aqueles que pecam e amam fazer isso. E eu sei que eu não sou uma pessoa boa. Há maldade em mim, há pecado em mim. Continuo fazendo o que tu reprovas e desrespeito às tuas leis. E falou como Davi: Senhor, tem compaixão de mim. Não me castigues, nem me discipline com a tua ira, nem com o teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não me deixa ficar nesse estado. Para nós cristãos, é muito fácil nós nos acostumarmos com as circunstâncias, com as situações da nossa vida.
Quando você escutou a mensagem do Evangelho pela primeira vez, quando você entendeu de verdade o sacrifício que o Senhor fez por você, você sentiu um arrependimento tão grande na sua vida que você disse: Senhor, como pode o Senhor ter feito tudo isso por mim e eu continuo fazendo tantas coisas erradas? Eu sou um pecador mesmo, eu faço o que o Senhor reprova. Me perdoa, Senhor. Mas qual é o grande problema de todos nós? Nós começamos a nos adaptar, a acostumar com as situações. E o mesmo arrependimento que você teve, não sei quanto tempo atrás, 5, 10, 20, 40, 50 anos atrás, ele não é o mesmo que você tem hoje. Por quê? Porque você já acostumou com a situação. O sacrifício que Cristo fez por você começa a não ter o mesmo significado, porque você está acostumado, você vem à igreja todos os domingos, você ouve a mensagem do Senhor toda semana. E você começa a esquecer que você continua pecando, que não é porque você está aqui na casa do Senhor que você deixou de ser o ser humano mau que não merece ir para o céu. Você esquece disso. Ninguém aqui merece ir para o céu. Somos todos pecadores, ninguém merecia o sacrifício de Cristo na cruz. E por mais que nós nos arrependemos, por mais que nós busquemos ao Senhor, nós continuaremos pecando. Mas eu não vejo pecado externamente. O pecado muitas vezes vai estar dentro do seu coração. O maior inimigo das nossas vidas, ele não está circulando nós, ele não está andando com um revólver atrás de nós. O adversário não é o adversário das nossas almas, o diabo. O maior inimigo de nós somos nós mesmos. O arrependimento deve nascer dentro do nosso coração. A maioria dos cristãos só vão ao Senhor, só lembram que fazem as coisas erradas quando são perseguidos. Por quê? Porque nós estamos acostumados todos os dias, quando nós vamos orar: Senhor, perdoa os meus pecados. Mas será que todas as vezes que nós estamos fazendo isso, nós estamos lembrando: Senhor, eu sou um homem mau, eu tenho feito o que o Senhor reprova. Me perdoa por causa disso, Pai. Eu não mereço a tua salvação, eu não mereço o Senhor. Então você sente o peso pelos seus pecados no momento da perseguição, ou no momento que você depende muito do Senhor. Você precisa de uma bênção, de um milagre. Então você diz: Senhor, quem sou eu agora para pedir alguma coisa para o Senhor? Eu não sou ninguém, eu tenho falhado tanto. Mas isso nós deveríamos fazer todos os dias. Nós deveríamos ter o mesmo arrependimento todos os dias. O que Davi estava dizendo era que o mal não estava com o inimigo, não estava no mundo, não estava nos seus adversários, nas pessoas que estavam em volta dele, mas o mal que Davi via estava dentro dele. Nós conhecemos bem o pecado de Davi quando ele foi confrontado por Natã. O Senhor, ele disse a Davi: o que você fez em segredo, Davi, eu vou fazer com você em público. Você perseguiu, eu vou perseguir você. Você matou, eles vão te matar. E o que você fez com a mulher de Urias, eu vou permitir que façam com as suas mulheres. E o filho de Davi, Abisalão, fez exatamente isso. Abisalão dormiu com as mulheres do seu pai. E fez questão de divulgar aquilo para desonrar o seu pai. Juntou todo Israel para perseguir Davi. E naquela noite, Davi fugiu e 23 dos seus amigos morreram. Davi viu a maldade no coração do seu filho. E Davi pensa: a maldade do outro eu posso perdoar, Senhor.
Mas não é isso que está me incomodando. Isso não me incomoda tanto quanto o pecado que está dentro de mim. Portanto, quando você foi até o Senhor, não pelo pecado de outra pessoa, não porque te fizeram mal, mas porque você olha para você mesmo e você diz: como pode haver tanto mal dentro de mim? Se a primeira lição que nós aprendemos nesse salmo é amar a disciplina e odiar o mal, a segunda lição vai estar nos versos 4 e 5, que é pedir o retorno do Senhor às nossas vidas. Se nós amamos a disciplina e odiamos o mal, nós sabemos que o pecado, ele vai nos afastar, a condição pecaminosa, ela nos afasta do Senhor. E o que nos resta é pedir ao Senhor: Senhor, volta-te, Senhor, livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti, entre os mortos, quem te louvará? Então Davi clama ao Senhor como se o Senhor estivesse ausente, como se ele estivesse distante, e clamasse: Senhor, lembra de mim, Senhor. Ele chama o Senhor de volta para perto dele. Volta-te, Senhor, e reflete a intenção de Davi a dizer ao Senhor: Senhor, eu não aguento mais viver essa vida de pecado. Me ajuda, me tira daqui. Mas, Senhor, vem com amor, Senhor, não vem com a tua ira nem com o teu furor. Por isso, para Davi, isso, estar fora da presença do Senhor, seria muito pior do que enfrentar os seus inimigos. Não ter a presença do Senhor nas nossas vidas é muito pior do que qualquer tribulação, qualquer prova que você possa passar. Porque a presença do Senhor que nos mantém em pé todos os dias, é a presença do Senhor que nos sustenta, que nos dá força para vencer. E se nós não temos a presença do Senhor, se o Senhor está distante de nós, como podemos viver? Davi não está pedindo pelos outros, mas ele está pedindo por si mesmo. No Salmo 51, outro salmo de arrependimento, Davi diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor leal, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tens razão em condenar-me. O mal vai estar sempre no mundo, até o dia do juízo final. E com relação a esse mal, nós não podemos fazer muita coisa. Agora, há um mal que cabe somente a você, somente a mim. Somente você, somente eu posso lidar, que é o mal que está dentro de nós. O mundo, o que está no mundo, a gente pode perdoar o mundo. Mas o que está dentro de nós, o mal que está dentro de nós precisamos nos arrepender, aceitar a disciplina do Senhor, para nós mudarmos. E se cada cristão que se encontra sobre a face da terra aceitasse isso, crescesse no coração dessa pessoa uma vontade de mudar, uma vontade de ser transformado, nós não teríamos tanto mal. A situação do mundo estaria muito melhor do que está hoje. Se cada cristão, apenas aqui no Brasil, vivesse pedindo para o Senhor livrar a sua alma do pecado, o Brasil, eu tenho certeza que já seria um país muito melhor. Pois a cada dia nós temos mais cristãos, mais igrejas, aumenta as estatísticas do número de evangélicos.
Mas não diminui as estatísticas da maldade. A maldade continua existindo. A maldade não parece não diminuir. E devia ser justamente o contrário. Quanto mais pessoas buscando o Senhor, menos maldade teria no mundo. O que Davi diz então: Senhor, volta-te, vem me ajudar, me salva, não me deixa viver nessa vida pecaminosa. Cadáveres não vão te louvar, Senhor. No sepulcro, quem vai exaltar o teu nome? Davi faz essa pergunta, pois ele quer que o Senhor sonde o seu coração e veja o desejo que ele possui em louvar, em exaltar o nome do Senhor. Davi não está pedindo para o Senhor: Senhor, me livra das consequências do meu pecado, não. Ele pede: Senhor, o que eu quero de verdade é ter a tua presença comigo. Não é ele livrar do temor dos seus inimigos, dos que maquinam mal contra ele. Mas Davi está preocupado: Senhor, se eu morrer agora, qual que vai ser o legado que eu vou deixar? As pessoas vão ver a minha vida e vão dizer: aquele homem pecador, aquele homem que fez o que tu reprovas, e eu vou ser conhecido por isso, Senhor. Eu não quero ser conhecido por isso, mas eu quero que as pessoas, quando olhem para a minha vida, vejam: aquele era um homem fiel ao Senhor, aquele era um homem temente ao Senhor. O Senhor, se eu morrer agora, Senhor, o Senhor não vai ser glorificado com o meu arrependimento. Existe uma lição muito grande que nós aprendemos quando nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados. Algumas pessoas, elas podem até se arrepender e convencer os homens dos seus pecados, e ir até Deus, como Saul foi, e disse: Senhor, eu pequei contra o Senhor, contra o povo, mas agora volta comigo para que eu o adore, Senhor. E quando o Senhor sondou o coração de Saul, o Senhor disse: o que o Saul está querendo não é não é um arrependimento verdadeiro, não é um arrependimento genuíno, mas ele não quer ser envergonhado diante do povo por ter feito o que o Senhor Deus reprova, o que o Senhor reprova. Então o Senhor diz para Samuel: Samuel, eu recusei Saul, porque quando eu olhei o coração dele, eu vi que não há arrependimento verdadeiro. Ele está preocupado apenas com o exterior, com o que as pessoas veem dele, mas dentro do coração de Saul há maldade. E Davi quer que o Senhor entenda que o seu clamor é verdadeiro. Ele diz: Senhor, se eu morrer nessa situação, não vai exaltar em nada o teu nome. Eu tenho muita coisa ainda para fazer pelo teu nome, Senhor, e por causa da tua glória. Uma outra maneira que podemos interpretar esses versos é que Davi não queria morrer sem voltar a ser o que ele era na presença do Senhor, sem dar glórias a Deus pelo que ele havia feito em sua vida. Não sei se isso já aconteceu com algum de vocês estar em uma situação e dizer: Senhor, eu pequei, eu falhei, eu fiz o que o Senhor reprova. Não deixe, Senhor, que esse testemunho que contém a meu respeito seja de alguém que viveu só para si, não viveu para o Senhor. Fez o que o Senhor reprova. Me dá mais um pouco de tempo, Senhor. Não me deixa morrer desse jeito, para que eu seja um exemplo para todos. O Senhor sondou o coração de Davi e viu que aquele sentimento era tão profundo e verdadeiro que o Senhor não matou Davi. O Senhor repreendeu Davi e o Senhor removeu a ira, pois o verso 9 diz: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. E Davi escreveu 7 salmos de arrependimento para que hoje eu e você pudéssemos entender o que o Senhor faz com um homem arrependido. Davi mudou o fim de sua história porque realmente no coração de Davi estava arrependido.
Eu vou parar por aqui, e essa mensagem que eu deixo para a igreja nessa noite, e as palmas louvam o nome do Senhor Jesus.